meu nome é Walter, e hoje quero lançar luz sobre algo que a maioria das pessoas ignora até já ter causado danos graves. Estou falando de como a influência sutil de fora pode lentamente erodir um casamento. Não traições, não dificuldades financeiras, mas o pingar constante de opiniões externas que vão se infiltrando no relacionamento até que, um dia, você olhe para o seu cônjuge e perceba que não está mais conduzindo o seu próprio casamento. E, quando você percebe, as rachaduras já estão profundas. Aprendi essa lição da maneira mais difícil. Quando me casei com minha esposa, Madison, eu realmente acreditava que éramos só nós dois, prontos para construir uma vida juntos. Achava que nossas únicas batalhas seriam contra o mundo, não contra as pessoas mais próximas de nós. O que eu não esperava era o quanto minha sogra teria poder sobre o nosso relacionamento. E o pior, eu nem percebia o quão fundo aquilo ia até estar tudo já muito longe de conserto. Eu costumava acreditar que amor e compreensão mútua eram tudo que um casamento precisava para se manter forte. Que, enquanto Madison e eu fossemos dedicados um ao outro, superaríamos qualquer coisa. Mas o que eu não considerei foi o quão implácidas as vozes de fora podem ser. Quando alguém sussurra no ouvido do seu parceiro com frequência suficiente, ela começa a te ver através da lente de outra pessoa, e não mais pela sua própria. E, uma vez que essa mudança acontece, o amor sozinho já não basta. A base começa a se soltar. Essa não é só uma história sobre um casamento destruído. É sobre como uma família que não era minha lentamente tomou conta da minha vida, transformando minha esposa contra mim aos poucos, até eu me questionar sobre tudo. E, eventualmente, percebo que às vezes a única maneira de manter a sanidade é sair de cena. Então, se você já sentiu que não está só lutando pelo seu casamento, mas lutando contra toda a família do seu cônjuge, então essa é uma história que você precisa ouvir. Pensando de volta a quando conheci Madison, quase parece uma vida diferente. Eu tinha acabado de me formar na faculdade, carregando atrás de mim uma montanha de dívidas estudantis e sem um roteiro claro do que fazer a seguir. Claro, tinha um diploma, mas sem direção. Só mais um jovem tentando fazer algo do nada. O mundo parecia grande demais, e eu me sentia pequeno demais. E dinheiro? Era mais uma teoria do que uma realidade. Nos conhecemos na festa de um amigo. Uma noite típica. Música, piadas, e pessoas animadas com seus novos empregos ou mergulhadas na confusão pós-graduação. Eu estava ao lado da mesa de bebidas quando Madison veio até mim e pegou a mesma soda que eu tinha na mão. Rimos, conversamos, e de alguma forma, aquilo simplesmente clicou. Era como se nos conhecêssemos há muito tempo. Não começamos a namorar de imediato. Levou alguns meses, encontros aleatórios, longas conversas, e a percepção de como era natural estar perto dela. O que me atraiu foi seu calor. Na época, tinha acabado de conseguir meu primeiro emprego de verdade. Nada glamouroso, mal o suficiente para pagar o aluguel e as parcelas do empréstimo estudantil, mas era um começo. Madison nunca me fez sentir inadequado. Ela via algo em mim, acreditava no meu caminho, e isso significava o mundo. Nosso relacionamento tinha um ritmo. Ríamos, nos comunicávamos, e, mais importante, nos respeitávamos. Claro, tínhamos nossas discordâncias, mas nunca deixávamos explodir. Sempre encontrávamos uma forma de resolver as coisas. Por um tempo, realmente funcionou. Depois de cerca de um ano de namoro, as coisas começaram a mudar. Finalmente, via progresso na minha carreira. Uma promoção estava no horizonte. Não era grande coisa, mas suficiente para eu me sentir preparado. Então, propus. Ela disse que sim. E por um breve momento, parecia que tudo estava se alinhando. O futuro, os planos, o amor. Então, veio a parte que ninguém te prepara para encontrar com a família. Você já ouviu alguém dizer, quando você se casa com alguém, você se casa com a família deles também. Eu costumava pensar que era só um clichê. Agora sei que é uma das verdades mais profundas que já ouvi. A primeira vez que visitei a casa dos pais da Madison, foi óbvio quem comandava o show. A mãe dela. Não só uma matriarca. Ela era juíza, júri e executora. O pai dela era quieto, só concordando com a cabeça, como se seus pensamentos já estivessem decididos por alguém. A mãe dela não perdia tempo com conversa fiada. Ela ia direto ao ponto. Olhou-me como uma proprietária que avalia um inquilino atrasado. Então, o que você faz? Ela perguntou, olhos afiados. Eu disse que tinha um emprego profissional, trabalhava duro, e até tinha uma promoção chegando, mas ela não ficou impressionada. Próxima pergunta. Você tem dívidas? Eu fui honesto. Disse que tinha empréstimos estudantis, mas estava pagando ativamente. Ela nem esperou eu terminar antes de balançar a cabeça, como se eu tivesse falhado em algum teste invisível, e então virou-se para Madison e perguntou, você sabia disso? Essa reação me pegou de surpresa, como um soco.
Não esperava elogios, mas também não achava que seria tratado como uma responsabilidade. Dívida estudantil não é incomum. Eu não estava atolado nisso. Tinha um plano, mas nada disso importava para ela. Eu não era material de marido porque não era financeiramente perfeito. Por mais que eu explicasse, via nos olhos dela. O julgamento já estava feito. E, na visão dela, eu não era bom o suficiente para a filha dela. Naquela noite, ao sair da casa deles, disse a mim mesmo que não importava. Eu não ia me casar com a mãe dela. Eu ia me casar com a Madison. Se ela fosse feliz, então eu poderia lidar com a atitude da mãe. O que eu não percebi era que aquilo não era só uma impressão ruim. Era o começo de algo muito maior, algo que iria se arrastar por anos. A mãe dela nunca esqueceu aquela primeira impressão, e isso ia ser um problema que eu só entenderia muito tempo depois. Com o passar dos anos, trabalhei duro. Subi na carreira, quitei minhas dívidas, construí uma vida financeiramente estável. Mas aqui está o que mais doeu. Nada disso importava para os pais dela. Por mais que eu crescesse, quanto mais ganhasse, quanto mais tratasse bem a filha deles, eles ainda me viam como aquele cara com empréstimos estudantis. Tentei ignorar porque ama Madison. Mas a mãe dela, ela tinha uma maneira de controlar as coisas sem ser direta. Ela não só administrava a casa dela. Ela tentava administrar a nossa também. Tinha opinião sobre tudo. Nossas finanças, minha carreira, como cuidávamos da nossa casa. No começo, pareciam sugestões inocentes, mas, eventualmente, ficou óbvio que ela esperava ser obedecida, e Madison não via. Comecei a perceber um padrão. Sempre que discordávamos, Madison ia falar com a mãe antes de falar comigo. Pequenas discussões viraram consultas. Ela voltava dessas conversas com uma mentalidade completamente nova, que soava suspeitamente como a da mãe. Eu não lidava mais só com minha esposa. Lidava também com a voz da mãe dela. Uma segunda presença no nosso casamento, com poder demais. No começo, ignorei. Famílias têm as suas manias, certo? Mas, com o tempo, ficou impossível ignorar. Mesmo quando finalmente alcancei um lugar de estabilidade, carreira sólida, dinheiro firme, a interferência não parou. Na verdade, piorou. Quanto mais eu tentava ficar de pé sozinho, mais a mãe dela tentava empurrar de volta, usando Madison como intermediária. E Madison, ela não via isso. Para ela, era só conselho, só uma mãe que se preocupava. Ela não percebia que cada sugestão era uma rachadura a mais no nosso casamento. Cada vez que ela escolhia as palavras da mãe em vez das minhas, eu sentia que estava me afastando ainda mais do centro. Isso doía mais do que tudo. Eu podia lidar com uma sogra difícil. Mas o momento em que percebi que minha esposa não tinha mais meu apoio, que eu não era mais a voz que ela mais confiava, foi quando tudo começou a desmoronar. Uma noite, tivemos uma discussão pequena, algo trivial. A pia tinha vazado há dias, e eu ainda não tinha resolvido. Madison cruzou os braços e estalou os dedos. Se você não liga, só fala isso. Respondi calmamente, estou atolado de trabalho. Disse que resolveria neste fim de semana. Isso deveria ter sido o fim, mas ela me acertou com, sabe, minha mãe tinha razão sobre você. Essa frase me parou frio. Já tinha ouvido antes, e sabia o que vinha a seguir. Perguntei, sobre o quê? Você nunca leva meus sentimentos a sério, ela disse. Talvez ela esteja certa. Talvez eu mereça coisa melhor. E, de repente, não era mais sobre a pia. Era sobre tudo que a mãe dela tinha plantado por anos. Eu perdi a cabeça. Sabe de uma coisa? Seus pais estão nos destruindo desde o primeiro dia. Eu quis dizer cada palavra. Não estou só casado com você. Estou casado com eles também. Cada discussão, cada decisão, eles sempre estão envolvidos. E eles são a verdadeira razão de estarmos desmoronando. Madison ficou completamente petrificada. Olhou para mim como se eu tivesse cruzado uma linha sem volta. E talvez eu tivesse naquela noite. Ela passeou pela casa, furiosa. Não posso acreditar que você falou isso, ela disse. Meus pais só tentaram ajudar, e você os acusa de envenenar nosso casamento. Fiquei calmo. Não, Madison, eles não estão ajudando. Estão controlando. Você permite que opinem sobre tudo. Parece que preciso de autorização para falar com minha própria esposa. Eles se preocupam comigo, ela retrucou. Ao contrário de você, eles realmente escutam. Olhei para ela. E quanto a mim? Você escuta,